Então, a gente tem textura, iluminação e enquadramento, tá? Sempre essas três coisinhas que a gente vai mexer no render. O que que acontece falando de iluminação? A iluminação, a gente separa elas em iluminação natural, entre aspas, né? Que aqui já é um aspecto virtual, então não é uma coisa de verdade, e artificial. Natural, a gente vai configurar em relação à luz do sol, luz do céu. Porque isso até é uma questão de. Quando vocês forem estudar. Quem estuda render sabe que é muito parecido com fotografia. Por quê? Fotografia tem toda uma questão de luz, do quanto a lente, né? É o quanto que ela se abre para receber luz, né? E quanto mais natural for a luz, melhor é a foto. É a mesma coisa para o render. Se você tira uma foto na luz do dia, do lado de fora, aquela foto fica maravilhosa. Tenta tirar a mesma foto de noite dentro da sua casa. Fica estranha. Então, por isso que você compensa com luz artificial. Então, quando a gente pensa na iluminação do render, a gente tem esse tanto natural, né, quanto artificial, tá? Então, a gente... Deixa eu só ver uma coisa aqui. Ah, tá. Então, a gente tem esses dois aspectos que vai estar compondo a nossa iluminação. Já vou falar um pouquinho aqui sobre como a gente configura a luz natural, né? Que é a luz do sol, luz do céu. Mas do lado da nossa câmera, a gente tem essa lâmpadazinha aqui, ó. Deixa eu abrir essa janelinha aqui. Essa janelinha aqui, como é que ela funciona? Aqui é igual a gente configura a geometria, a parede, né? Que é essa janela 2D. Aqui é a mesma coisa, ó. A gente consegue tá movimentando ela, dando um zoom. E aqui eu tô vendo como se fosse o meu projeto, tá vendo? Ó? Aqui tá esse quadradão que é a geladeira. Aqui eu tenho, por exemplo, o meu armário, né? Esse quadrado maior seria a minha pia. E o outro recuadinho aqui é o meu armário de cima, né? Então é como se fosse que eu tô olhando de cima o meu projeto, e agora eu vou posicionar algumas luzes nela aqui, tá? Sobre luzes, a gente tem aqui, ó, esses três tipos de luz que a gente pode trabalhar. Primeiro é o spot. O spot é aquela luz focal, né? Ou seja, ela é uma luz direcionada. A gente usa o spot quando a gente quer dar destaque para alguma coisa. Como assim, Sara? Eu quero, por exemplo, fiz um corredor, coloquei alguns quadros de decoração nesse corredor, e aí eu quero que tenha um destaque. Ou eu fiz um projeto ali, coloquei um vaso bem bacana, com uma planta, coloco um spot ali para poder dar um destaque. Literalmente é você criar um fecho de luz para dar uma acendida, né? Uma destacada. Esse segundo aqui é a luz linear. Esse seria o famoso LED, cordão de LED, perfil de LED, a gente usa esses nomes, né? Mangueira de LED, enfim, é uma luz contínua, linear, né? Onde a gente consegue estar trabalhando para colocar, por exemplo, dentro dos armários, para fazer um nicho iluminado, ou até mesmo ilustrar como se fosse uma espécie de LED no teto, né? Por exemplo, eu uso bastante dessa forma, vou mostrar para vocês. Por último, a gente tem essa lâmpadazinha aqui, ó, que ela é um ponto de luz. Vamos supor que você fez um render, ficou super bacana, mas tem um cantinho lá que ficou escuro. E aí você fala, puxa, se só tivesse uma coisinha lá para dar uma iluminada, resolvia. Esse pontinho de luz ele serve para isso. Então, quando eu venho aqui e coloco ele dá uma destacada de luz. A gente pode, inclusive, selecionar algumas opções dela, que eu vou mostrar para vocês. Mas é uma luz mais simples para complementar o nosso projeto. Vou mostrar um pouquinho para vocês aqui, ó, dos aspectos dele. Então, selecionando aqui, eu vou clicar em Spot. O meu mouse aqui ele já muda para se preparar para o Spot, por exemplo, né? Toda vez que eu der um clique aqui no meu projeto, clique com o botão padrão, né? Meu botão esquerdo. Toda vez que eu der um clique, ele vai adicionar um spot. Ó, ele vai ficar clicando e adicionando um spot. Não quero mais spot? Volta aqui na setinha branca, né? E aí eu consigo configurar esses spots agora, ó. Com a setinha branca selecionada, quando eu clico nele, ele vai abrir as ferramentas para eu trabalhar. Quais são as opções que eu tenho aqui para estar configurando a minha iluminação? Cor, ou seja, aqui eu consigo mudar a cor do meu projeto.
do meu projeto não, perdão, da minha luz. Então, se eu quiser que essa seja uma luz quente, ou deixar ela mais azulada, eu posso mexer nisso. Intensidade, né? Aqui quão forte vai ser essa iluminação. Aí aqui um plus, uma dica adicional. Agora que alguns anos atrás, a gente não tinha essa iluminação natural de luz do sol, luz do céu. Então a gente sempre precisava fazer renders com a lâmpada muito forte. Só que hoje isso mudou. Com a luz do sol, luz do céu, que já tem um efeito no render, essas luzes aqui elas ficaram muito fortes. Então sempre essa intensidade ela é bem pouca mesmo. Por exemplo, aqui é 0,3. A gente começa a trabalhar nessa faixa. 0,2, 0,3, é sempre algo fraquinho mesmo, porque senão fica aquela coisa estourada, né? No caso do spot, a gente tem aqui, ó, esse tipo de perfil IES. O que que é isso? É o como que o meu cone de luz vai abrir. Por exemplo, se ele vai abrir mais estourado, ou se ele vai abrir mais retinho, se ele vai abrir bem aberto, se ele vai abrir mais fechado. Então, aqui a gente começa a ver esse aspecto de como que eu quero que o meu spot se comporte, tá vendo? Então, tem uns caminhos bem estreitinhos, né? E uns caminhos mais abertos. Então, a gente pode configurar mesmo aqui a forma como a gente quer que esse render se comporte, tá? Por exemplo, eu vou colocar aqui um mais fechadinho, 8. A gente ainda tem algumas configurações aqui, não vou falar muito sobre isso, mas que você ainda consegue mexer nesse raio de abertura, né, se você quiser, e a posição deles, né? Então, se eu mexer o meu render um pouquinho para cá, minha iluminação um pouquinho para cá, você vê que isso aqui começa a se mexer. Mas, a princípio, a gente não vai se preocupar muito com isso agora. Deletar essas aqui. Vou mostrar agora a linear. Eu gosto bastante da linear. Uma porque ela é mais fácil, ela fica mais distribuída. E, na verdade, assim, eu uso a linear para ela complementar, mas o que eu uso mesmo é a luz do sol. Eu acho que o render com a luz do sol ele fica mais bonito. Então, eu uso isso aqui mesmo para complementar. Eu vou mostrar ainda uma outra técnica para vocês. Eu vou deixar isso aqui que é para vocês verem como é que fica no render. Que é o plafond, porque dentro do decore a gente tem luminárias lá dentro que dá para usar. Mas o que que eu faço bastante? Eu costumo, às vezes, pego um ambiente e eu coloco uma luz linear no teto, para ilustrar como se fosse um perfil de LED no teto. Vou mostrar isso aqui para vocês. Porque eu sinto que fica menos marcado. O spot eu uso bem pouco mesmo, eu só uso para esses cenários, tipo, quando eu quero dar destaque em alguma coisa específica. O linear, como é que ele funciona? Ó? O linear ele funciona igual a geometria de ponto a ponto. O que que ela faz aqui? Ó? Quando eu dou um clique em um lugar qualquer, ó, ele fica perguntando qual é o próximo ponto. Aí eu vou fazer uma coisa. A gente vai fazer isso junto. Vou mostrar a luz geral primeiro para vocês. Depois a gente vai fazer um exercício de colocar um LED dentro do nosso nicho. Mas ó, cliquei no primeiro ponto aqui, ó. Agora eu vou clicar nesse segundo aqui, ó. Se eu quiser, eu posso ir construindo uma forma maluca aqui, igual a geometria de ponto a ponto, né? Ou eu posso fazer um contorno, enfim, né? Eu posso ir clicando aqui do jeito que eu quiser, ó, e eu vou criando esse caminho. Normalmente a gente faz uma coisa mais linear, né? Ele nem tá deixando eu voltar. Normalmente a gente faz uma coisa mais linear, mas, enfim. Vou fazer um nicho, quero que dê a volta no nicho, né? É uma opção. Mesma coisa aqui, ó. Eu tenho os vértices que eu consigo ir mexendo nesses vértices, né? Para eu estar editando. Se eu quiser fazer um quadrado ou deixar ele mais retinho, porque pode acontecer. Eu queria uma linha reta, mas aí sem querer ficou meio torto. Então você pode puxar aqui o vértice para poder estar alinhando. Aumentando, diminuindo, né? A gente tem essa opção também. Não é uma coisa que eu recomendo. Eu prefiro, assim, faz a linha reta, só se ela ficar torta, justa. É, aqui ficar inventando moda no começo é um pouquinho complicado. Se você quiser editar isso aqui, né? Por exemplo, cliquei aqui, ó, editar forma. Ele abre uma terceira janela para você trabalhar em cima dessa geometria. Mas, estou mostrando que existe, tá? Não que vocês têm que mexer sempre. O LED, basicamente, ele é o seguinte, ó. O caminho de LED, ó. Criei aqui uma linha reta,
Vou alinhar, inclusive, aqui, ó, para ele ficar mais retinho. Aí, de novo, quais são as opções que tá aparecendo para mim aqui? Para cada um vai aparecer um tipo de opção, tá, gente? Mas cor, mesma coisa, posso mexer na cor aqui, né? Posso, inclusive, criar umas corzinhas aqui, né? Se eu quiser configurar uma corzinha, deixa salva. Intensidade, mesma coisa, tem que ser coisa pouca. Ponto 3, ponto 2, começa um pouco. E no caso aqui da mangueira de LED, né, do nosso LED linear, é a espessura. Essa espessura é como se fosse da mangueira mesmo, né? Então aqui ele tá com 30 milímetros, 3 centímetros. Eu posso deixar, por exemplo, aqui, ó, só com 2, para ele ser uma coisa mais fininha. Se eu deixar com 30, vai parecer uma luz tubular, né? Aquela fluorescente. E aqui eu tenho, vou colocar aqui só para vocês verem como é que fica também, a luz ambiente, que é aquela que eu falei que ela é só para dar uma acendidinha em um cantinho obscuro. A luz linear, que é essa, perdão, a luz ambiente, como eu falei, ó, o que ela aparece de opção? Mesma coisa, cor e intensidade, só que aqui ela dá uma opção de ter sombra ou não. Por quê? Como eu falei, como ela é só para complementar o nosso projeto, luz gera sombra. A gente vai ver isso no render. Então, se eu quiser só que ela ilumine, mas que não apareça, que ninguém perceba que essa luz existe, então às vezes vale você tirar a sombra dessa iluminação específica aqui, para ela não destacar tanto assim. Eu vou fechar aqui essa janela, só para vocês verem aqui como é que essas iluminações aparecem, tá? Então, o meu spot, ele, como eu falei, ele é uma espécie de cone, né? Que ele vai abrindo para destacar. Ó, que bonito. O meu linear, eu deixei aquela espessura gigante, né? Então ele ficou aqui, ó, que coisa mais linda. Esse negócio gigantesco aqui. E eu tenho aqui a minha ambiente, que é esse losangozinho, tá? Então temos essas três opções. Por último, lá no Decore, então dentro dos meus módulos Decore, eu tenho aqui, ó, como é que ela vai chamar? Se eu não me engano, é instalações? Não, não é instalações. Luminárias, perdão, lembrei. Dentro do Decore, eu tenho aqui luminárias. Tem essa luz avulsa e tem os outros tipos também, ó. Se você quiser fazer uma coisa visualmente aparente de iluminação, ó. Nunca usei ventilador de teto, sei lá, né? Mas eu tenho, por exemplo, aqui, ó, plafons. O que é o plafon? Plafon é aquela iluminação padrão, né? Vou pegar um aqui, ó. Qualquer. Vou colocar até aqui pra gente ver bem. É aquela a luminária lá que você compra na Santa Efigênia e embute no forro, né? Coloquei ela aqui na parede, mas a gente já vai colocar o teto, vou colocar aqui. É a luz padrão. O que é diferente dessa daqui para as outras, né? Além dela estar inserida nela aqui uma luz ambiente, aqui tem um pulo do gato. Isso aqui pouca gente sabe, tá? Mas que é bem interessante. Lembra da nossa BM Codes? Interessantíssima a nossa BM Codes. Existe uma textura que se chama emissor, onde eu consigo, se eu aplico essa textura em uma superfície, essa superfície se torna uma fonte de luz. Então, o que que acontece? Ó, vou clicar aqui, por exemplo, na partezinha branca do meu plafond. Ele mudou aqui automaticamente para emissor, né? Para fonte de luz. Então, por exemplo, aqui, ó, dentro do aba Codes, vocês estão vendo? A janela Codes. Dentro dela aqui, ó, eu tenho aqui, ó, emissor, fonte de luz. E aí eu tenho tipos de fonte de luz. Aqui é para dar um aspecto mesmo. Sara, como é que eu uso isso? Por exemplo, eu peguei um abajur do catálogo 3D, e aí eu quero que o abajur fique iluminado. Uma luminária diferente, mais bonita, e eu quero que isso acenda. Um pendente, estou colocando um pendente ali na sala, e eu quero que esse pendente acenda. Aqui eu não preciso porque já está aplicado, né? Vou até deixar esse mate aqui para ele ter um aspecto de fosco. Vou fechar ele aqui. Mas aqui também é uma forma da gente iluminar o nosso projeto. Peguei uma lumináriazinha de cabeceira e eu quero que ali acenda, você pode clicar ali na lâmpada. Vou pegar aqui, por exemplo.
Como é que ele vai chamar, gente? De mesa, aqui, ó. Iluminação de mesa, né? Vai ter só coisa linda e bonita. Ah, por exemplo, aqui, ó. Uma lumináriazinha de mesa. E aí você pode pegar esse negocinho aqui que tá a coisa mais bonitinha da mamãe, clicar na lâmpada e se não tiver, aqui vai estar, tá? A textura certa. Ó, emissor fonte de luz. Mas caso você pegue do catálogo 3D, você consegue aplicar essa textura de M-Codes de emissor numa lâmpada, enfim, no seu abajur, na sua luminária. E isso vai iluminar e vai ficar bem legal. Eu vou colocar isso aqui nesse cantinho. Aliás, vou pôr em cima do meu cooktop. Crianças, não façam isso em casa. Só para vocês verem. Tá, beleza. Vamos supor que eu peguei esse LEDzinho aqui, ó, que tá aqui no teto solto. Eu quero colocar ele debaixo do meu armário. Porque é isso que eu faço na vida real, não é? Eu pego uma mangueira de LED e eu coloco na minha marcenaria. Primeira coisa que eu preciso fazer é saber qual que é a altura da minha marcenaria, porque eu preciso colocar o meu LED embaixo dele, certo? Então, eu vou clicar aqui no meu tamponamento, vou lá em módulo, e aí eu vou ver aqui, ó, se vocês olharem aqui, nas cotas, tal, eu vou ter dificuldade de saber a minha altura total desse armário, porque ele vai estar mostrando a altura em relação à pia. Porém, eu tenho aqui embaixo, ó, posição absoluta, né? E aí na posição absoluta tem aqui, ó, cota Z, 1470. Então aqui eu sei que do piso, esse meu tamponamento aqui tá começando a 1470. Esse aqui é o meu projeto, é óbvio que o de vocês pode estar um pouquinho diferente. Foi até o assunto da semana lá no grupo, né, Dayana? Você falou que a gente colocou o micro-ondas, né? Que a altura que aquilo tava do piso e tal. Essa é uma forma de você checar. Então, no caso aqui do meu tamponamento, ó, ele tá 1470. Vou fazer o seguinte, vou voltar lá na minha janelinha de luz. Vou pegar esse meu LEDzinho aqui. Aí eu vou até deletar ele e vou fazer outro. Vou pegar aqui, ó. Vou colocar daqui, né, do meu... Como se fosse que eu tô fazendo, pensando que eu tô fazendo ele no meu armário mesmo. Na verdade, ele para aqui, né? Porque ele não avança ali pro cooktop. Precisa ser certinho na linha, Sara? Não precisa. É até melhor você evitar, recuar um pouquinho. Então, cliquei aqui, ó, 2 pontinhos de cada ponta. Vou encerrar com o botãozinho direito padrão, como se fosse a geometria que a gente faz mesmo, né? Vou selecionar ele aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Posição Z. Então, o que que eu faço aqui, ó? Como eu sei que o meu armário tá 1470, eu vou colocar, por exemplo, 1465. Opa. 5 milímetros abaixo. Por quê? Aqui é o pulo do gato. Um LED, para ele ficar bacana, ele não pode entrar dentro da marcenaria. Ele tem que estar um pouquinho afastado. Porque se ele estiver dentro da marcenaria, é como se fosse que eu interrompa aquela luz. E aí é onde fica comidinho, o LED não aparece. Então a gente chega o mais perto possível, mas não encosta. Porque se eu colocar aqui 1470, ele vai ficar no mesmo nível da minha marcenaria e não vai aparecer. Então por isso que eu coloco ele um pouquinho para baixo. Vou colocar aqui ele como se fosse 2, só para ele não aparecer, sabe? Ficar uma coisa bem, bem discretazinha. Colocar aqui, ó, ponto 3, para ele ficar bem. E aí eu vou colocar uma cor aqui, só pra gente conseguir visualizar ela no render, tá? Aqui. Aí eu posso, inclusive, mexer essa mangueirinha, né, pra ela um pouquinho mais pra trás, ó. Mas a mesma coisa, não pode encostar na parede. E aí, se a gente olhar, tá aqui, ó. Como é que eu sei que eu fiz certinho? Porque ele tá aparecendo aqui, tá? Então ele tá posicionadinho. Já vou falar de enquadramento, mas só para vocês terem uma noção de como é que isso aqui vai ficar. Eu vou fazer esse render. Aí um detalhe que é importante. Eu vou gerar um render aqui só para vocês visualizarem, tá? Mas tá vendo que o meu projeto não tem teto? E até agora a gente não falou de teto?
Na teoria, não precisava de teto até agora, né? E eu sempre recomendo, vai colocar o teto, coloca só no final, na hora que você for renderizar. Porque senão é mais uma coisa que fica te atrapalhando, né? Então, para não atrapalhar, a gente não faz isso agora. Mas agora é a hora de pôr o teto. Aí muita atenção, porque o teto é bem complicado, viu, gente? O teto é um negócio chato de fazer. A gente vem aqui nas ferramentas construtivas, né? Então, construo parede, construo teto, certo? Então, tem aqui as ferramentas construtivas e tem a opção aqui construir teto. Quando eu clico nela, o teto tá pronto. Eu não me aguento, eu faço essa piada toda a turma. Teto é isso, gente. Qual que é Mas para não dizer que não tem complicações no teto, o que que a gente tem que tomar cuidado? O teto, ele é o seguinte, ele sempre vai procurar o ponto mais alto do seu projeto e parar ali. Se na hora que você estiver construindo o seu armário passar da parede, o teto vai passar da parede também. Então aqui, ó, ele tá, no caso, ele tá juntinho, ó. Então, o que que acontece, ó? Ele aqui, ele tá juntinho, porque eu não passei, mas caso durante a construção aconteceu alguma coisa aqui, por exemplo, ó, vamos supor que sem querer você fez um armário passando aqui da parede, né? Ó, sem querer. Vamos supor que sem querer você fez o armário passando aqui da parede. Se eu clicasse em construir teto, ó, o que ia acontecer? Ó, o teto ia ficar vazado, entendeu? Então, para não dizer que não tem perigo nenhum, tem esse aqui, de você ver se não. Ah, Sara, mas é difícil disso acontecer. Às vezes você pegou uma decoração, um vaso de planta, e a planta era muito grande. Pode acontecer, entendeu? De você ter que ajustar o teto, porque algo, enfim, estava passando um pouquinho, a decoração. Se eu precisasse ajustar, como é que eu ajustaria? Aqui, ó, afastamento do piso, ó, afastamento do piso. Então, eu sei que o meu pé direito aqui é 2.450, eu posso ajustar ele. Então, não é nada demais. No geral, vou pegar aqui, ó, a gente precisa que todas as paredes estejam levantadas, mas aí é a parte de enquadramento, tá? Antes da gente falar de enquadramento, eu vou mostrar para vocês como é que vai ficar isso aqui. Então, todas as luzes posicionadas. Vou colocar meu spot aqui no teto também, ó. Só para vocês verem. Meu spotzinho tá aqui. Então, temos um plafond, temos uma mangueira de LED, temos uma luminária. Tem um samba louco aqui, né? Vou gerar o render só para vocês verem. Então, aqui a gente vai começar a ver que ele vai gerar essa imagem. E eu já vou começar a explicar para vocês essa questão do render. Então, a gente vai ver depois agora a questão da luz do sol, né, e do céu. Mas vocês estão vendo que aqui tá bem... Talvez até o meu sol já esteja ativo, por isso que tá dessa forma aqui. Mas essas luzes, elas todas são bem fortes. Por isso que eu tô falando que a gente usa bem pouca luz, né? Porque elas já destacam bastante. Sobre o render, o que que impacta também na qualidade do render, tá? Às vezes a configuração da sua placa de vídeo, tem algumas questões de computador. Se o seu computador for um intermediário um pouquinho mais devagar, o render às vezes não vai ter um aspecto tão realista, ou o que pode acontecer, ele pode até conseguir, mas às vezes demora um pouquinho mais, né? Aí eu vou dar alguns macetezinhos de configuração para ajudar a dar uma driblada nisso. Uma outra coisa que é interessante de vocês verem também é você ter um segundo monitor, né? Se o seu monitor não for muito escuro, né? A gente até falou sobre isso numa outra aula. Então, a configuração do seu monitor também vai impactar como você está vendo essa imagem. Então, se você está muito em dúvida, uma dica que eu dou é salva a imagem e manda para o seu celular. Aí você abre no celular e aí você consegue às vezes ter uma segunda visão para ter um comparativo, né? Porque às vezes a gente olha e fala assim, o render tá feio. O render tá feio. E às vezes é só seu monitor que tá com alguma configuração ou não tem uma qualidade muito bacana. E aí você tá condenando teu render e não tinha necessidade. Então é também um aspecto para você levar em consideração. Eu vou mostrar aqui as configurações do render, mas outra coisa muito, muito importante. Calma. Deixa a imagem renderizar por completo. Às vezes a gente tá assim, não ficou bom, aí já fecha e faz outra.
mas aqui ele vai mudando bastante conforme ele vai avançando a abinha aqui, ó. Então, vocês estão vendo que ele tá carregando, né? Ou seja, não tá pronto. Espera, porque ele vai mudar. Se vocês separarem aqui, ó, essas linhas estão ficando cada vez mais marcadas, ó. A princípio ele tava um chapadão todo branco, ó. Aqui ele tá exatamente isso, mas ele, conforme ele vai avançando, ó, essa linha ela vai ficando mais nítida. Então, antes da gente, meu Deus, deu errado, não tá dando certo, calma. Espera ele terminar todo o render, que aí você vai ter um visual real de como é que tá ficando. Ó, o nosso spot, tá vendo, ó? Ó o nosso spot aqui, ó. Ó o caminhozinho de luz que ele criou. O spot em si não aparece, né? Mas a gente vê o caminho de luz que ele cria. O nosso plafond, tá vendo, ó? O quadradinho iluminado? Nosso quadradinho iluminado. Ele, inclusive, dá uma boa clareada, se vocês olharem aqui, ó. Esse pedaço que o spot, que o plafond pega, tá mais claro do que essa pontinha aqui, por exemplo, ó. Porque ele tá fazendo essa vez de iluminação. O nosso LED aqui, ó. Inclusive, eu fiz ele amarelo, só para vocês verem, ó. Mas é justamente esse efeito de luz na bancada. A bancada aqui, ela tá iluminada tanto pelo plafond quanto pelo LED, tá? A gente sabe disso. Mas aqui ele fica mais marcadinho, que fica bem bacana. Aqui em cima da geladeira era aquele pontinho de luz que eu falei para vocês, ó. Então, tá vendo que ele tá aqui? Eu acabei, eu acho que não mexendo na intensidade dele, então ele ficou bem forte, né? Talvez seria mais ideal jogar ele aqui em cima, né? Pra ele não aparecer tanto. Mas ele aparece. E aqui tem um pouquinho, eu vou falar agora para vocês da questão do sol, mas olha só, o sol tá entrando por essa parte aqui, ó. E aí ele tá criando justamente esse feixe, essa marcação de luz. Aqui embaixo a gente tem sombra, porque justamente essa luz tá entrando de frente, de cima, ali embaixo tá criando uma sombra, ó. Que tá se destacando. Aqui no nosso inox, a gente consegue ver, e no inox da pia, ó que inox horroroso, gente. Peraí que ele tá querendo aqui se aparecer. Aqui, ó. Ó que inox horroroso. É esse o cenário que eu falo pra vocês, assim, de uma textura que tá aparecendo demais e que vale a pena a gente voltar e dar uma ajustada no projeto. Porque tá uma pia mega brilhante, parece que jogaram uma camiseta de purpurina aqui dentro, né? Então ele não dá um aspecto realista, fica uma coisa um pouquinho estranha. Agora o nosso cooktop de vidro. Tá um vidrozinho legal. Ó o nosso abajur, ó, com a lâmpada bem acesa. Então, todos esses aspectos a gente consegue absorver no render. De novo, Sara, preciso olhar todos, preciso ficar dando esses mini zooms? Ah, não necessariamente, mas é uma coisa que é legal. Ó como já mudou, tá quase terminando. Então, tá vendo que, assim, não fiz muita coisa, como eu só tava usando isso aqui para mostrar para vocês. Eu nem configurei ele todo, nem coloquei muita informação, mas ele já deu um aspecto legal. Porque o render hoje em dia, gente, ele é muito prático, ele é muito automatizado. Inclusive, eles estão lançando uma ferramenta, ela é uma ferramenta à parte para quem tem o Promob Plus, para você contratar à parte também, onde você consegue melhorar o render com inteligência artificial. Então, é uma ferramenta que já deve ter aparecido para algumas pessoas, mas que em breve você, além de fazer esse render, você vai poder jogar numa AI para ele dar um aspecto ainda mais realista. Vai ficar uma coisa bem legal.